Fala pessoal, esse aqui é mais um vídeo meu aqui rapidinho para vocês. Sei que faz muito tempo que a gente não se fala, mas a gente ainda estamos vivendo esse momento de pandemia, então o que temos para hoje é gravar vídeo, né? Então, mas logo logo isso aí vai melhorar. Deixa eu te falar com vocês. Vou começar um conteúdo novo, né, para vocês agora. Vamos falar sobre as relações de trabalho na sociedade, né, que é um assunto muito legal da sociologia e que diz muito respeito a vocês, né, porque vocês aí estão no ensino médio, daqui a pouquinho vocês estão ingressando no mercado de trabalho, ou às vezes alguns de vocês já estão trabalhando. Então é um assunto que diz respeito também ao futuro de vocês, né? Então, sem muitas delongas, vamos lá. Vou postar esse vídeo no WhatsApp, porque tem muito pouca gente acessando. Vou botar lá para vocês assistirem. Tá na plataforma, depois eu vou colocar outro material. Então, acessem a plataforma, pessoal, porque pelo que eu tô vendo, isso aí não é uma coisa que vai acabar rapidamente. Então a ferramenta que a gente tem para vocês continuarem estudando, né? Eu sei que tem gente que acredita aí que já vai passar, que vai ser aprovação automática e tal, mas não vai ser bem assim não. Tanto é que eles estão cobrando avaliação, estão cobrando que a gente faça avaliações, que vocês sejam avaliados, né? Seja por presença, acesso à plataforma, ou fazendo atividade. Então não é bem isso aí que estão falando assim, não, todo mundo vai passar. Não é bem assim não, né? Então acesse a plataforma e vejam lá o conteúdo. Se vocês tiverem dificuldade, fala com a Kátia, fala com outras pessoas lá da escola, né? E procurem estudar, até porque o estudo, isso aqui é um serviço que estamos prestando para vocês, né? Isso aqui, eu já passei do ensino médio há muito tempo, né? E vocês estão aqui para aprender, né? O mais importante não é conseguir nota, eu sempre falo isso, é aprender esses conhecimentos que vão ser úteis para a vida de vocês. Mas sem mais delongas, vamos começar isso aí. Então, as relações de trabalho na sociedade, né? Então, o trabalho, pessoal, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que o trabalho, ele é a principal atividade humana, né? Sem trabalho não existiria humanidade, né? Então, as coisas não estão dadas. Os homens, para poder produzir os bens, as coisas que eles precisam para sobreviver, essas coisas não dão em árvore, né? Então você tem de produzir essas coisas, né? Então, e se produz como? Através do trabalho, né? Então não existe tijolo na natureza, não tem pé de tijolo na natureza, né? Então o tijolo é barro que você tem de cavar o barro, moldar o barro, botar para secar, botar próximo do fogo, para que ele fique duro, rígido, para que você tenha um produto chamado tijolo, para que você possa construir a sua casa. Então essas coisas necessitam de trabalho. Então tudo precisa de trabalho para poder ser feito. O nosso alimento, as nossas roupas, os nossos utensílios, tudo precisa de trabalho humano sendo realizado para que essas coisas existam, né? Então, sem trabalho não haveria a humanidade, né? Todo mundo morria de fome, né? Ou então, se existisse, a gente viveria aí ainda, sei lá, como os homens da caverna, caçadores e coletores. Nem assim, né? Porque o caçador, ele tá tendo o trabalho de caçar, né? Então, assim, sem trabalho não haveria humanidade. Então, o trabalho, ele é a principal atividade humana, né? É a atividade humana mais importante, né? Que a partir dela é que os homens conseguem produzir a sua vida material. E aí o entendimento do que é trabalho, isso é interessante, ele muda ao longo da história, né? Então, e as formas de trabalho também mudam ao longo do tempo, né? Então, quando você olha em perspectiva, você vê uma clara evolução do que era entendido como trabalho e as formas de trabalho, as relações que os indivíduos tecem entre si, né, para poder produzir esses bens que a gente precisa. Então é disso que a gente vai procurar entender aí nas próximas aulas. Aí eu vou postar esse vídeo, depois vou postar os outros conteúdos, e aí vocês vão buscando aí aprender o máximo possível, e aí qualquer coisa eu vou tirando dúvida.
Então vamos lá, um ponto interessante, né? A origem da palavra, tá? Vamos começar pela etimologia da palavra, né? Então o que é trabalho? Né? A palavra trabalho, ela tem uma origem terrível, né? Ela vem do latim, na palavra trabalho, ela vem de tripalium, né? E tripalium era um instrumento de tortura usado lá no Império Romano, né? Que era chamado de três paus. Né? Os três paus nada mais eram do que uma espécie de cruz, né? Onde você tinha uma tora de madeira presa no chão e outros dois paus, né? Outras duas madeiras cruzando, formando um X nela, né? E aí o cara era preso, né, e torturado nesse instrumento de tortura. Era crucificado, pregado, né? Então como se fosse uma espécie de cruz, né, uma cruz antiga. Então, quer dizer, a origem da palavra trabalho está atrelada a um instrumento de tortura. Então, para vocês terem ideia de como é que o entendimento da palavra trabalho muda. Então, o trabalho, na sua origem, ele está associado ao dor, ao sofrimento, a um instrumento de tortura. Ou seja, o trabalho é uma coisa de sofrimento. E, consequentemente, feito por um grupo específico de indivíduos que sofria para trabalhar, né? Que era o quê? Eram os escravos. Né? Eu vou falar sobre a escravidão especificamente. A escravidão é uma forma de trabalho, né? Que existiu ao longo de toda a história da humanidade e, pasmem, existe ainda hoje, apesar de não legalmente. A gente vai falar disso mais para frente. Né? E é a forma mais brutal, né, de relação de trabalho, em que o indivíduo chega e captura um outro na base da violência, né, e diz: trabalha para mim, senão te espanco, senão te mato. Né? Então a relação de trabalho é uma relação de pura violência, né? Porque o indivíduo ele trabalha sobre o chicote, né? Sobre o medo da punição, do espancamento, da morte. Então é uma relação de trabalho que a gente vai ver mais para frente, né? Que brutal, né? Mas isso aí já dá uma demonstração de que como era a visão de trabalho na antiguidade, né? Então, trabalho é coisa de escravo, trabalho é coisa de gente inferior, né? Que tem de fazer esses serviços árduos, né? E que se não fizer, vai sofrer a punição, o castigo, né? Só que hoje a gente tem um entendimento inverso, né? Vamos falar, ao longo da história o trabalho, o entendimento do trabalho vai se modificando. Então hoje eu sempre faço essa pergunta em sala de aula, né? Se eu pergunto rapidamente para vocês, quem não trabalha, aí automaticamente vem aquela coisa na cabeça, né? Vagabundo, né? Então isso é uma coisa que é passada de geração em geração para nós, né? Então, nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, enfim, eles passam para a gente essa mensagem de que quem não trabalha é um pária, né? Quem não trabalha é um indivíduo detestável, que não paga sua dívida para a sociedade, que não contribui com a família, com a sociedade, enfim, é um indivíduo desprezível. Então, olha só que interessante. Lá na antiguidade, o trabalho é coisa de escravo, é coisa de gente inferior, ou nem gente, né? O escravo, às vezes, em algumas leituras, ele não é nem considerado gente, né? Então, ou seja, o trabalho entendido como uma coisa de sofrimento, de coisa de escravo, ele passa a ser uma atividade valorizada. Tanto é que quem não trabalha é que é o pária hoje em dia. Né? Então hoje quem não trabalha é o vagabundo que não contribui com a sociedade, é um indivíduo detestável, né? que merece todo o nosso repúdio. Então antes trabalhar era coisa de gente inferior, de gente escrava, e hoje quem não trabalha é que é o errado, né? Que é o pária, né? Então trabalhar é o certo. É uma sociedade que valoriza o trabalho. Então a gente vive uma sociedade que valoriza o trabalho. Então o trabalho na antiguidade era entendido de uma forma e o trabalho hoje é entendido de outra forma.
Então esse é o primeiro ponto, né? Então a origem da palavra trabalho e os seus entendimentos. Agora, quando nós vamos parar para pensar o trabalho como meio de produção da vida material, vocês tendem a ter um outro conceito que eu quero que vocês dominem, que é o conceito de divisão do trabalho, né? Então, os seres humanos na antiguidade, né, os primeiros seres humanos, eles tinham de dominar várias habilidades ao mesmo tempo. Então o cara tinha de saber pescar, tinha de saber vestir, tinha de saber caçar, tinha de saber defender a família com a lança, com arco e flecha, enfim. Ele tinha várias atividades que ele tinha de dominar. Mas aí, com o passar do tempo, né, as sociedades humanas foram crescendo e foram se modificando. E acabou acontecendo um fenômeno que é a da especialização, do surgimento de indivíduos especializados em realizar apenas uma tarefa, né? Então aí você começa a ver o indivíduo não só que tem que construir casa, mas pescar e caçar e defender a família, e fazer roupa, e fazer não sei o quê, mas como surge a figura, por exemplo, do pescador, né? O cara que sabe tudo sobre aquela arte, né? Que é pescar, trazer o alimento, né? Mas que não necessariamente ele sabe construir uma casa, ele sabe defender a família de um predador, alguma coisa assim. Então é um indivíduo especializado em ir para o mar, fazer rede, fazer barco, pescar o peixe, limpar o peixe, essas coisas assim. Conservar a carne do peixe, ou seja, o cara é especializado numa atividade, né? Essa especialização ela surge a partir do desenvolvimento das trocas. Então, o indivíduo primeiro, ele fazia de tudo. Então, provavelmente não sobrava nada, porque ele fazia só para ele. À medida que ele vai se especializando, né, ele vai surgindo um excedente, ou seja, ele vai começando a produzir mais. O pescador vai pegar peixe pra caramba, ele não consegue consumir aqueles peixes todos, né, porque vai estragar e tal, e aí o que ele faz? Ele troca com outros indivíduos aquele peixe por um outro bem, né? Então essas especializações do trabalho têm a ver com o surgimento do comércio e dessas trocas entre os indivíduos. Então os indivíduos começam a trocar os bens que produzem, né? E aí eles vão cada vez se especializando mais para poder produzir mais, né? E começam a, em vez de aprender sobre tudo, eles aprendem a produzir uma coisa e trocar o excedente, aquilo que eles não vão usar, né? Então a pessoa aprende a fazer roupas, ela não vai usar 50 peças de roupa, então ela produz a quantidade de roupa que ela vai usar e o excedente ela vai trocar por outras coisas que ela precisa. Então essa especialização, essa divisão do trabalho, ela vai ocorrer à medida que existe um excedente, isso é importante, um excedente na produção. Então eu produzo além do que eu preciso, né? E esse excedente eu vou acabar usando ele, vou trocar ele por outras coisas que eu preciso. E aí é aí que você começa a ter cada vez mais uma especialização no trabalho. A divisão do trabalho, assim, no mundo pré-histórico, né, nos primeiros homens, né, era uma divisão muito simples só entre as mulheres e os homens. Era uma divisão do trabalho simplesmente pelo sexo, né, pelas habilidades, né, pelo sexo, pela idade. Lógico que uma pessoa muito velha não ia poder fazer um trabalho muito pesado, mas a divisão do trabalho era basicamente isso. Então, todo mundo já ouviu falar, os homens eram caçadores, as mulheres eram coletoras, né? Então, essa divisão do trabalho por sexo, ela é a primeira divisão do trabalho, né? Mas, como eu falei, à medida em que as sociedades humanas elas vão crescendo, os indivíduos vão se especializando em determinadas atividades e essa especialização gera um excedente que vai ser trocado. E aí você também tem uma outra coisa que vai surgir, né, que é o famoso comércio.
né? O comércio vai ter origem à medida que vão se intensificando essas trocas entre indivíduos. Então, quem faz roupa troca o excedente de roupas que faz, quem é pescador troca o excedente de peixe, quem sei lá, ceramista faz lá os potes lá de argila, né, produz as panelas de barro que ele precisa e o resto ele vende, né, ele troca, e aí você começa a ter uma diversificação na sociedade. Mas à medida que vai surgindo essa especialização da sociedade, é importante dizer isso, começam a surgir melhor, à medida em que os homens começam a produzir um excedente grande, ou seja, as pessoas começam a produzir mais do que precisam para poder sobreviver, isso abre espaço para o surgimento de certos grupos, de certas coisas de indivíduos que não estão ligados diretamente à produção. São indivíduos que vivem naquele agrupamento humano, naquela sociedade, naquela cidade, mas que não necessariamente estão envolvidos na produção de bens. Então eles não produzem nada, assim, do ponto de vista material, para satisfazer nossas necessidades. Eles vão produzir um outro tipo de coisa, e vão se especializar em outras atividades que não estão ligadas à produção. Então, por exemplo, as instituições, os indivíduos ligados à religião, né, os sacerdotes do passado, né, no Antigo Egito, na Mesopotâmia, né, os sacerdotes não produzem os bens, né, eles estão envolvidos, né, com uma outra atividade, que é a atividade religiosas, né? Então, de culto às entidades e tal, de pregar a moral, enfim, de passar os ensinamentos religiosos para a população. Então, começa a surgir esses indivíduos que não estão ligados à produção. Aí você vai pegar outros exemplos, você pode pegar os artistas, né, que vão fazer as esculturas, as pinturas, as músicas, os instrumentos musicais e tal. Então eles vão começar a surgir indivíduos que não estão ligados diretamente à produção, né? E que vão fazer uma série de outras atividades. Outra atividade importante é o dos guerreiros, né? Os guerreiros não produzem alimento, né? Os soldados, os guerreiros da antiguidade, eles não produziam alimentos, eles não produziam bens, mas eles eram especializados numa função que era a arte da guerra, a arte de produzir todo tipo de linha de defesa para aquele povo, né? Mas eles também não estão ligados à produção. Então toda a arte da guerra vai ser dominada por esses indivíduos. E aí que eu quero chegar, um ponto que eu quero chegar. À medida em que a sociedade vai produzindo mais bens do que precisa e que vão surgindo indivíduos que não precisam estar envolvidos diretamente no processo produtivo, que eles não precisam produzir, né, nada, mas eles vivem lá de outras atividades, que vão começar a surgir uma coisa muito permanente na história da humanidade, que é a exploração do trabalho alheio, né? Então, se há uma constante no mundo, se há uma constante nessa história desse mundo, é que sempre haverá malandros, né, que querem se apropriar de uma forma ou de outra, né, do trabalho de quem produz. Né? Sempre é uma constante na história da humanidade que existem indivíduos que não produzem, mas que de alguma forma eles vão buscar se apropriar daquilo que é produzido, do excedente que é produzido pelos produtores. Né? E daí que vão surgindo as relações de trabalho. E aí, como eu falei, né, as relações de trabalho, elas têm sempre como marco, né, a exploração do trabalho. Né? Eu estou falando isso para que vocês fiquem ligados, porque sempre haverá indivíduos buscando, de uma maneira ou de outra, se apropriar do trabalho de vocês. Sempre. Por isso que vocês têm de valorizar muito
o seu trabalho. O trabalho que vocês vão desempenhar é a principal atividade humana de vocês. E vocês têm de valorizar muito o trabalho. Né? Por quê? Porque é através dele que vocês vão conseguir comprar as coisas que vocês precisam, né? Ter os bens que vocês precisam, né? Que vocês vão poder sobreviver, né? E que sempre vocês têm de ficar ligados, porque sempre vai haver um cara que, de uma forma ou de outra, vai querer se apropriar do trabalho de vocês. E a escravidão é o exemplo mais brutal disso, né? Como eu falei, que existiu lá na antiguidade, que ainda existe hoje, né? Então o indivíduo, da forma mais brutal do mundo, ele chega, ele te bate, te espanca, te prende, né? Te ameaça e diz: trabalha para mim, senão te mato, te espanco, te mutilo. Então, através do terror, da barbárie, da violência, né? Ele vai se apropriar do seu trabalho. Né? Então, o que ele quer? Por que as pessoas tinham escravos? Eles tinham escravos por um motivo muito simples, porque eles queriam se apropriar do fruto do trabalho dessas pessoas. Né? Então, se eles queriam se apropriar do fruto dessa trabalho, eles vão usar de todos os artifícios possíveis. O artifício mais brutal é a violência. É a violência, é pegar e falar: ó, faz para mim, senão eu te mato. Né? E, enfim, Deus que deu um probleminha aqui no meu celular, acho que a bateria está descarregando. Então, pera um minutinho. Então, pessoal, não vou me prolongar muito, esse vídeo já está com uns minutos razoáveis. Eu vou encerrar aqui porque a bateria vai arrear. Mas aí nas próximas aulas a gente conversa mais sobre isso. Aí eu começo a falar das relações de trabalho. Aí pega esse vídeo, volta o vídeo, assista ele quantas vezes você achar necessário. Guarde o conceito, né? Da origem da palavra trabalho, da valorização do trabalho, da divisão do trabalho, da ideia do excedente que é apropriado por um grupo ou por outro, como o excedente vai facilitar as trocas, vai ser o surgimento do comércio. É basicamente isso que eu quero que vocês guardem nesse primeiro vídeo. Beleza? Então, pessoal, obrigado. Vou postar esse vídeo aí agora na plataforma, vou botar no WhatsApp. Então, nas próximas aulas a gente dá prosseguimento nesse conteúdo aí. Valeu, pessoal. Obrigado. Até mais.